Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer a modelagem, vai ser uma menininha fantasiada de coelho. Eu vou começar tingindo a massa no tom de pele negra. Eu peguei a massa sem tingir e um pouquinho de massa tingida de branco. Coloquei o corante em gel marrom, um pouquinho de corante em gel rosa retrô e um pouquinho de corante em gel amarelo damasco. Vai colocando um pouquinho de cada vez, misturando, até ficar num tonzinho legal. Ainda vou colocar mais um pouquinho de marrom. Vou solvar. Mais um pouquinho de amarelo. Até chegar no tom que eu quero. Aí eu peguei um pouquinho de corante preto. Um pouquinho mesmo, na pontinha do palito. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de massa tingida de branco. Vou sovar. Sova bastante. Aí chegou no tom que eu quero. Agora eu vou tingir o tom de pele branca. Eu peguei um pouquinho de massa sem tingir, um pouquinho de massa tingida de branco, um pouquinho de corante em gel rosa retrô e amarelo damasco. Coloquei mais um pouquinho de massa tingida de branco, mais um pouquinho de corante em gel rosa. Agora eu peguei um pedacinho daquela massa que eu havia tingido antes e um pouquinho de massa tingida de branco. Aí chegou no tom que eu quero. Os dois tons de pele, tom de pele negra e branca. Eu vou começar modelando a orelhinha, comparando com o tamanho da bolinha de 15 milímetros. E o peso são 2 gramas. Fiz uma gotinha, alonguei, coloquei um espaguete. Fechei lá no encontro com espaguete. Se você tiver um boleador, pode usar um boleador para fazer esse centro, afundar um pouquinho o centro da orelha. Alonga. Aí façam 2 orelhinhas, vou fazer a outra, aí vou fazer com o cabo de um pincel, para mostrar também que se não tiver o boleador, o cabo de um pincel serve. Boleia. E deixa secar um pouquinho. Eu usei essa forma de acetato para fazer o corpinho da coelhinha. Peguei a massa tingida de branco, que foram 10 gramas, comparando com a bolinha de isopor, são 20 milímetros. Passei bastante amido na forminha de acetato, coloquei a massa, aí para ajudar a espalhar a massa na forminha, eu usei aquela misturinha de leite em pó com açúcar impalpável, bem peneirada, uma peneira bem fininha. Aí só sujei a ponta dos dedos para esticar a massa. Desenformei. Estava com bastante amido, não grudou. Vou colocar uma haste transparente, vem com cuidado para não deformar a modelagem, empurrando e torcendo. Reserva. Agora eu vou fazer a cabecinha, comparando com a bola de 20 milímetros. A cabecinha são 8 gramas. Fiz uma bolinha, achatei um pouquinho. Agora eu calculo abaixo do meio da bolinha. Vem com a lateral do polegar, afundando de um lado ao outro. A mão esquerda é só para apoiar, não coloca força na mão esquerda não, para não deformar a modelagem. Aí a parte que vai ser de cima vai ser a testa. Eu estico um pouquinho, deixo aquela parte de baixo mais gordinha que vai ser a bochecha, o perfil. Agora eu vou fazer... Vou fazer o narizinho, vou marcar onde vai ser o nariz primeiro, depois os olhos. Com um palitinho. E na lateral onde eu vou colocar as orelhas. De um lado de outro.
Pessoal, quero agradecer a quem compartilhou, a quem deu like, a quem comentou. Muito obrigada. Agora, para marcar a boca, eu vou usar a tampinha de uma caneta. Essa pontinha tem que ser meio arredondada para formar a boquinha. De um lado e do outro. Abre mais um pouquinho. É a tampa da caneta Bic, que é mais arredondada lá, a pontinha da tampa. Agora eu vou colocar os olhinhos com massa tingida de preto. Lembrando que essa caneta também eu higienizei, só para usar nos doces. Eu não peguei essa caneta numa gaveta, em qualquer lugar para usar nos doces, não. Aí eu separo só para usar nos doces. Agora eu vou colocar a bolinha de massa preta. E a bolinha de massa do mesmo tonzinho da cabeça, para fazer o nariz. E as orelhas. Umedeci, lembrando que eu umedeci onde eu vou colocar os detalhes da cabecinha. Agora com a agulha de crochê eu afundo e empurro um pouquinho para grudar direitinho na cabeça. Reserva. Agora eu vou fazer a barriguinha. Eu peguei um pouquinho de massa rosa, uma quantidade bem menor que a própria barriguinha. Alisei com a mão, eu aliso. Dou mais outras alisadas na palma da mão. Umedeço o centro da barriguinha da coelhinha. Coloco e aliso para fixar. Essa coelhinha pode ser usada para topo de bolo, para lateral de bolo, também fica muito bonito. Agora eu vou fazer as patinhas, comparando o tamanho da bola, a bolinha de 15 milímetros. São 3 gramas que tem o peso. Eu fiz uma perinha, alonguei um pouquinho, alonguei mais aquela parte fina. Aí essa parte mais gordinha eu vou marcar os dedos. Eu vou fixar, mas não passei água, porque eu não quero que colhe, eu só quero que tome o formato dessa partezinha do corpo da coelhinha. Pode usar um boleador ou a ponta de um pincel para afundar um pouquinho. Fiz a outra patinha. Agora, na cabecinha, que já está mais sequinha, eu vou colocar um pouquinho de massa branca, que eu vou colocar um capuz na cabecinha, para a cabeça não ficar muito achatada. Aí passei a água, puxo um pouquinho para frente. Agora eu vou fazer o capuz, comparando a bolinha de isopor é a de 20 milímetros e tem 6 gramas, essa quantidade de massa. Pode usar o boleador ou usar aquela misturinha que eu falei do açúcar impalpável com leite em pó, só para não grudar nas mãos. E vou abrindo a massa. Abre toda a volta. Vou medir para ver se tá legal. Vou abrir mais um pouquinho. Aí, para fechar esse capuz, o círculo, eu faço a preguinha lá embaixo. Para deixar mais... que assente melhor na cabeça, para não ficar aquela bolinha plana. Vou umedecer em volta, onde eu vou fixar o capuz. Cola, a parte que eu fiz a prega vai ficar no sentido lá do queixo, da cabecinha. Puxo um pouquinho para frente. Ajeito. Agora eu vou colocar aí acima da orelha um pedacinho de massa preta simulando o cabelo, como se fosse a costeleta, né? Para não ficar tão carequinho esse pedacinho.
eu vou colocar um pedacinho de massa. Coloquei já do outro lado. Aí eu vou mostrar que pode ser esse formato de franjinha, uma gotinha achatada. Coloca outra gotinha achatada, lembrando que tem que umedecer aquela parte. Que seria uma sugestão de cabelinho. E marco com a tesoura. Fecho o capuz na parte de cima. Esse é um modelinho, mas eu vou fazer outro modelinho que vai ser de cachinhos. Vou esticar um pouquinho a massa e vou fazer uns cachinhos. É só firmar a massinha e vir torcendo que ela já vai formando o cachinho. Aí eu fiz vários cachinhos para colar aí como se fosse a franjinha. Vou umedecer. Coloco os 3 cachinhos. Os 3 não, fiz 4 cachinhos. Empurra com palito para fixar, não ter o perigo de soltar depois. Fecho. Agora eu vou marcar aí embaixo, eu não passei líquido de novo não, água não. É só para afundar onde vai ser encaixada a cabecinha depois. Só para marcar. Agora eu vou pintar os cílios, antes de fixar no corpo, eu vou pintar os cílios, a sobrancelha e fazer um sorrisinho na cabecinha da bonequinha. Esse é corante em gel diluído em álcool de cereais. Aí fiz a covinha no sorriso da bonequinha. Eu só contornei a parte de cima, não pintei por dentro não, para não ficar muito extravagante. Só fiz o contorno. Eu vou usar esse espaguete para fixar a cabeça ao corpo, que é aquele espaguete mais grosso. Eu já tinha furado, aí tirei para demonstrar que eu furei com a tesoura. Coloquei aquele espaguete mais grosso. O pezinho soltou porque eu não passei nada para colar. A água que eu uso é filtrada ou potável, tá? Agora eu vou fazer umas bolinhas simulando as coxinhas da bonequinha, para fixar o pezinho ao corpo. Vou furar nessa parte, onde vão ser os pés. Coloquei aquele espaguete mais fininho que eu coloquei nas orelhas. Vou umedecer e vou colar essas 2 bolinhas, para depois vir com as patinhas. Agora eu vou furar a parte de trás das patas, só um pouquinho. Não precisa furar até chegar na frente não, é só um pouquinho. Umedeço essas bolinhas que eu coloquei, coloco as patinhas apertando para dentro. Como ficou do lado do outro. Agora colei a outra. Vou tirar um pouquinho do excesso, empurrar para dentro o excesso que ficou ali na barriguinha da coelhinha. Agora eu vou furar a cabeça, a parte aí de trás, o encaixe que vai encaixar no corpo, umedeci. Agora vem empurrando e torcendo para fixar legal. Essa parte eu vou abrir um pouquinho.
Agora eu vou fazer os braços, não, agora eu vou explicar. Se você quiser, você não precisa fazer a coelhinha, pode nesse mesmo sentido, nesse momento, fazer a ursinha. Aí eu fiz uma orelhinha, fiz uma bolinha, achatei mais o centro, botei outra massinha rosa, uma orelhinha de ursa. Que aí, no caso, a orelhinha é mais pro lado, né? Lá em cima na cabeça, né? Aí o capuz ainda tá molhado, que essa orelhinha você não precisa fazer com muita antecedência, não. Como a orelhinha da coelha, não. Aí coloca uma orelhinha de um lado e a outra. Gente, eu falei tão rápido, eu quero agradecer novamente a quem curtiu, a quem comentou nos meus vídeos. É ótimo, me ajuda muito. Muito obrigada. E agora eu vou fazer uma orelhinha de gatinha, que também pode ser usada nesse mesmo sistema, uma gatinha. Foi uma gotinha mais bicudinha lá a ponta da orelha, uma bolinha rosa achatada também, no mesmo formato, afundo o centro. Que aí pode ser a gatinha. Coloca outra orelhinha. Querendo, pode colocar um pedacinho de espaguete, daquele fininho, para ficar mais firme. Agora eu vou colocar aquela orelhinha que eu fiz no começo do vídeo, que já tá firmezinha. A orelha quando é coelhinha, melhor a orelha estar firme para colar aí. A bolinha de 15 milímetros, comparando o tamanho da massa para fazer os bracinhos. Que no caso foram com 3 gramas. Eu solvo bem, faço a bolinha para não ter rachadura, vou alongar, deixo uma parte mais larguinha. Aí essa parte que ficou larga, eu marco os dedinhos. Afino um pouquinho, mais ou menos o meio do bracinho, para ajudar na dobra, para simular o cotovelo do bracinho. Faço o outro. Dobro. Passo água onde eu vou encaixar. Aperto lá em cima nos ombros para ficar bem fixado. Acerto direitinho. Agora eu vou colocar ali no centro dos pés uma bolinha rosa, achatadinha. Com a ajuda do cabo do pincel, eu afundo um pouquinho. Umedeci também, e aí antes de colocar a bolinha rosa, eu umedeci. Coloco o outro lado, a bolinha rosa. Agora eu vou fazer um lacinho. Peguei 2 bolinhas de massas, rosa pink com branco. As bolinhas do tamanho parecido. Alonguei um pouquinho, deixei uma gotinha, achatei. A parte mais larga eu encontrei com o meu dedo para ficar mais retinho, para não ficar tão baulado. Marco com a agulha de crochê as preguinhas do lacinho. Agora eu vou colar, umedeço essa parte onde eu vou fixar o lacinho. Não precisa esperar secar não, é bom colar com o lacinho úmido, para fixar melhor. Coloco um ladinho e outro e coloco uma bolinha no meio para simular o nozinho do laço. Uma bolinha da mesma cor e marca com a agulha de crochê. Para simular o nozinho. Agora eu coloquei uns cachinhos, ó, eu coloquei uns cachinhos de um lado e do outro lado eu fiz uma outra simulação. Se você também pode colocar o cabelinho assim, uma gotinha achatada e marcar com um palito.
Mas nessa bonequinha eu vou deixar os dois lados de cachinho. Com o cachinho, do mesmo jeito que eu fiz os cachinhos de cima, eu fiz esse também. Umedeci essa parte. E com a ajuda de um palito para fixar legal aí o cabelinho embaixo do capuz. E aí tá a menininha fantasiada de coelhinha. Coloquei ponto de luz, a corante branco nos olhinhos com álcool de cereais. Espero que tenham gostado. Até a próxima!